Olá, amigos queridos do Núcleo de Estudos Espíritas de Chico Xavier. Estamos nós aqui de novo para um novo estudo, sempre falando sobre o Evangelho de Jesus, sobre esses ensinamentos que nos norteiam tanto a vida e que nos dão tanto conforto, não é? E tanta certeza de chegarmos a bom termo na nossa caminhada. Então, o meu nome é Glória Veloso e hoje nós estamos aqui falando sobre uma página do livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos ao nosso querido Chico Xavier. Então, nós hoje vamos trabalhar o perdão. E começamos, então, com uma página de harmonização intitulada Aceita-te, que é do livro Vigiai e Orai, né, do Carlos Bacelli, ditada pelo irmão José. Então, nessa página Aceita-te, o irmão José diz o seguinte: aceita-te como és, procurando melhorar. Não te acomodes na imperfeição. Todos somos o que somos, mas todos devemos ser mais. Não te compares aos outros. És uma criação originalíssima do Criador. Tens potencialidades semelhantes às de todos os seres. Não és melhor nem pior do que ninguém. És capaz dos feitos que caracterizam os anjos ou das atitudes que te nivelem ao malfeitor. Tens diversos caminhos à tua frente. A opção é tua. Não te revoltes contra a tua condição. A lama pode ser tão útil quanto o diamante. Aceita-te e não prejudiques ninguém com o teu modo de ser. Então, já pacificados, harmonizados, nós vamos elevar o nosso pensamento a esse Pai de misericórdia, a Maria, nossa mãe, Jesus, nosso guia mentor, a toda essa espiritualidade amiga do Núcleo de Estudos Espíritas de Chico Xavier, para que nos envolva, para que possamos ter realmente um estudo muito produtivo e que nos sirva de caminho, que nos sirva de orientação, que nos sirva de bênçãos. Graças a Deus. Então, meus amigos, hoje nós começamos com o livro Boa Nova, Espírito Humberto de Campos, como eu já disse, psicografia do nosso querido Chico. E nós vamos trabalhar o capítulo 10, que fala exatamente sobre o perdão. E é a lição de Jesus, quer dizer, essa lição veio diretamente da vivência de Jesus com os seus discípulos. Mas antes, vamos contextualizar a época em que Jesus viveu. Então, Jesus, nós sabemos, ele estava na Palestina, né? Onde quem mandava era o Império Romano. Roma invadiu, tomou conta de toda a área e governava toda aquela região. Mas Roma tinha um jeito muito peculiar de estabelecer essa governança, né? Eles tinham ali os prepostos deles, recolhiam os impostos, expoliavam o povo, claro, mas eles procuravam minimizar os atritos com a população, porque vocês sabem, vem um invasor tomar conta. Ninguém gosta de ter cerceada a sua liberdade. As pessoas querem a terra que é sua, né, para desenvolvimento, para o seu próprio progresso, não querem ser mandados por ninguém que venha de fora, por um usurpador. Então, sempre há aquelas reações, sempre há conflitos entre invasor e invadido. Mas Roma tentava minimizar isso, procurando dar aos líderes do povo um certo tratamento diferente. Então, quem realmente mandava em toda a Palestina naquela época de Jesus, antes da invasão dos romanos, era o sinédrio constituído pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. Então, esse conselho, chamado sinédrio, é que tinha o poder econômico, o poder financeiro,
o poder religioso e o poder político. Então, eles eram os todo-poderosos. Então, Roma fazia o seguinte: olha, vocês têm, né, chamava todos eles e disse: olha, vocês têm acesso livre aqui ao palácio do governo. A hora que vocês quiserem, entrem e falem com o governador, não precisa pedir autorização, não precisa ter nada agendado, vocês têm passe livre aqui no palácio. Né? E vocês têm que tentar manter o povo de vocês o mais calmo possível, menos agressivo, para que a gente possa ter uma convivência pacífica. Então, a situação era mais ou menos essa. Aí, numa época dessa, né, onde o povo se sentia sufocado de impostos até o pescoço, né? Muito original, né? Hoje nós não sabemos o que é isso realmente. Mas o povo muito revoltado contra o invasor que lhe tirara a liberdade e era um povo muito sofrido, muito sofrido. Então, numa hora dessa, chega Jesus com uma mensagem de esperança, de consolo. Então, Jesus chega apresentando um mundo novo, um mundo de liberdade, um mundo onde todos têm os mesmos direitos, um mundo de igualdade, porque igualdade é uma lei divina, nós sabemos, né? Um mundo de progresso, um mundo de prosperidade, um mundo de felicidade, enfim. Ora, Jesus vem com essa mensagem de esperança, trazendo essa esperança nesse reino. É claro que o povo estava sedento de tudo isso que Jesus pregava, e o povo então aderiu assim maciçamente, né, aos ensinos de Jesus. Então, o povo, onde Jesus ia falar, o povo ia atrás, naquela avidez de querer, naquela necessidade de ouvir aquela palavra de conforto, de sustentação. E Jesus, então, começou a se projetar. E Jesus falava sobre a conduta das pessoas, aquela conduta reta, de respeito, de amor, uma conduta de igualdade para todos, uma conduta que possibilitava oportunidades de crescimento e exigia, né, pregava a honestidade, a fidelidade. Ora, isso para o povo era assim encantador, né? Era um hino de glória ficar ouvindo o que Jesus pregava. Mas para os doutores da lei, isso assumia uma conotação muito perigosa, porque eles estavam se sentindo com a conduta de Jesus e aquela popularidade de Jesus crescendo, 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 Jesus cada vez mais conceituado, mais adorado pelo povo. Aquilo foi dando assim um certo temor à turma do Sinédrio. Então, eles começaram a divulgar notícias falsas sobre Jesus, acusando Jesus de quê? De agitador, de um revolucionário perigoso, né? Que podia desestabilizar toda a Palestina, um conspirador vulgar. Então, eles começaram a difundir essas notícias. Nada parecido com fake news que a gente conhece hoje, né? Mas os tempos são iguais, né? Mudam as datas cronológicas, mas os espíritos que estão ali são os mesmos. Então, não há dúvida de que as atitudes serão as mesmas sempre, não é? Então, eles começavam a espalhar: olha, está vendo? Pelo menos a gente está bem com a dominação de Roma, mas com esse agitador aí funcionando, não dá certo, né? Então, todos já olhavam Jesus assim, com aquelas pessoas que mais próximas à turma do Sinédrio, elas já olhavam Jesus assim com um certo cuidado, né? Mesmo depois de Jesus ter feito tantas curas, né? Do povo ter essa adoração por Jesus,
e Jesus poder ensinar no templo. Jesus entrava na sinagoga e eles tentavam pegar Jesus de tudo quanto é maneira, não é? Jogavam armadilhas para Jesus, tentavam tudo o que podiam para poder ver se Jesus caía em contradição. Então, vejam quantos episódios da vida de Jesus, Jesus teve que olhar com muito cuidado, enxergando muito além, para ver as consequências de cada uma daqueles atos que ele poderia ter, não é? Vejam no episódio da mulher adúltera, não é? Quando foram cobrar de Jesus, mas ela foi pega em adultério. A lei manda isso. E agora? O que você diz? Aí Jesus se sai com aquela maravilha, né? Quem não estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. E fala com tal autoridade, né? Que foi todo mundo saindo de fininho e deixou a criatura ali, como se aquela criatura tivesse pecado sozinha, né? Mas a lei mandava, então Jesus não podia contradizer a lei hebraica. E ele não contradisse. Né? Quando foram perguntar a ele, essa moeda aqui, já é lícito pagar imposto. Olha só, querendo pegar Jesus. Se Jesus diz que não deve pagar o imposto, a população ia ficar feliz. Mas o que ia acontecer? Eles iam logo para Roma. Olha, ele disse isso. Tá incentivando o povo a não pagar mais imposto. Tem que prender esse homem. Eles queriam, de todo custo, prender Jesus. Né? Aí Jesus sai com aquela. Quem é que está aqui? Essa efígie aqui é de quem? É de César. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E continuava fazendo o seu trabalho de pregação, porque a grande preocupação de Jesus era, na realidade, o esclarecimento que, graças a Deus, hoje nós podemos ter, através da doutrina espírita, do que é o mundo depois da morte do corpo físico. Enquanto nós estamos aqui com o corpo físico e tal, trabalhando, fazendo, acontecendo, tudo bem. E quando esse corpo se for? Quando ele se deteriorar? O que é que vai acontecer? Sobra alguma coisa? Não sobra? Havia muitas dúvidas em relação a isso. Então, a preocupação básica de Jesus era esclarecer que a morte não existe. A vida continua. A gente continua a viver num outro plano, de uma outra forma, mas a gente continua com toda a nossa consciência, com todo o nosso poder de trabalho, não é? Cumprindo as leis divinas para as quais nós fomos criadas. Então, Jesus, nessa época, isso é o que nos conta o livro, né? Nos conta a história de Humberto de Campos. Então, Jesus ia a Nazaré, sua cidade natal. Então, Jesus falou, vamos a Nazaré e tal. Mas ele mandava sempre antes as pessoas verificarem, olha, o que estão dizendo, qual é a expectativa. E Jesus sentiu que a expectativa ali em Nazaré não eram muito boas. Né? Espalharam-se boatos pela cidade toda, dizendo que Jesus era um feiticeiro. Se ele expulsava espíritos, curava, é porque ele era um deles. E, enfim, começaram a espalhar uma série de boatos em relação a Jesus, já preparando, né, uma vinda adversa àquela cidade de Nazaré. Né? E mais Jesus, assim mesmo, já tinha determinado com os discípulos, eles tentaram ir a Nazaré. E chegaram a Nazaré. Quando chegaram, Jesus fez a pregação dele, levou a mensagem dele, disse o que tinha que dizer ao povo e reuniu os discípulos e disse assim, vamos embora. Vamos mais ficar aqui, vamos voltar para Cafarnaum. Vamos embora. Aí os discípulos, alguns obedeceram e alguns questionaram, né? Entre os questionadores estavam assim dois que a gente admira muito, né? Pedro e Filipe. Aí eles foram, Jesus olhou e tal, saiu, não fez nada contra aquele pessoal que estava ali rindo das pregações deles, debochando.
ridicularizando. E eles se sentiram muito mal com isso, eles foram questionar Jesus, né? Aí lá foram os dois. Não, não pode deixar assim. Aí o Pedro, vocês sabem que Pedro falava o que tinha que falar. Felipe também, Felipe não era, também não era grande, muito fácil, não. Então, eles chegaram e foram questionar. Disseram assim: olha, mestre, estão chamando você de Satanás, estão chamando você de tudo quanto é nome. Estão dizendo que você é feiticeiro. Olha, mas não se preocupe, nós sabemos que você não ia reagir, não ia querer criar polêmica, mas nós enquadramos todo mundo. Nós respondemos do jeito que deveríamos ter respondido. Né? E encaramos todos eles, brigamos com todos eles, fizemos o que tinha que ser feito. Aí eu estava esperando, recebeu assim um grande elogio de Jesus, né? Mas Jesus olhou e disse assim: não, não era para fazer isso. Aí, como não era para fazer isso? Eles estão dizendo que não vale nada, isso que você está ensinando, né? Tem que reagir. Não vou deixar, não, não vou deixar. E eles saíram brigando mesmo, como são de gente. Né? Todo mundo que falava, eles encaravam, brigavam. Né? E, mas não podemos ficar calados diante de uma coisa dessa. Aí Jesus disse: não, vocês não podem aceitar a provocação. Não dá para aceitar a provocação. É inútil, isso atrapalha o nosso trabalho. Eles dizem: mas como atrapalha o nosso trabalho? Não podemos deixar que falem mal do nosso trabalho. Ele disse: não, mas vocês não podem, nós temos que chegar e dar a mensagem, sem problema. Nós não vamos criar tumulto, nós não vamos arrumar confusão. Mas, assim, mas acontece que a maioria do pessoal que estava lá ouvindo as pregações estava falando mal do senhor. Como é que é? Deixa falar. Cada um fala o que quiser. Eu não vou ficar brigando com as pessoas. Aí o Felipe não aguentou. Aí o Felipe falou assim: olha, mestre, quer saber de uma coisa? Os seus ensinamentos são excelentes, são indiscutíveis, mas a gente tem que prestar atenção a uma coisa, sabe? Nós temos entre os nossos próprios companheiros aqui pessoas que são insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Insuportáveis. Estão me acusando de brigão, de arruaceiro, de desordeiro, né? E dizendo que eu não entendo o que o senhor explica. Aí Jesus olhou para ele, ficou quieto e disse assim: mas, o Felipe, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não pode ficar brigando com os outros, né? Quantas vezes nós também somos considerados insuportáveis pelas outras pessoas? Nós não podemos questionar isso. Cada um é livre para pensar e falar o que quiser. Mas aí o Felipe não gostou muito da história, né? Aí Jesus pergunta para ele assim: olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Para um pouco e reflete. Você já conseguiu, Felipe, edificar o reino de Deus dentro do seu coração, dentro do seu espírito? Já conseguiu? Aí o Felipe levou um susto e Pedro estava ali olhando também, né? Aí levou um susto e disse assim: olha, na verdade, quer dizer, não consegui, não. Mas, né? Mas eu estou tentando. Aí você disse: mas não adianta só tentar. Você tem que perdoar essas pessoas. É perdoar, mas com verdadeira espontaneidade de coração. Entende? Porque, de repente, para eles, nós também somos insuportáveis. E o que vai fazer? Nós é que temos que falar, nós é que temos que fazer o que precisar ser feito. Não vamos arranjar confusão, porque isso só vai prejudicar a nossa obra.
Aí o Pedro, quando ouviu falar em perdoar e tal, Pedro disse assim, mas mestre, espera aí, calma, né? Não é para perdoar só quando a pessoa se arrepender. Ninguém deles se arrependeu ainda. Não tem que deixar se arrepender? Aí ele disse assim, não, Pedro, não. Se ele se arrepender, é ótimo, você acolhe o irmão que se arrependeu. Mas se ele não se arrependeu, não tem problema. Você que não pode entrar nessa sintonia, porque você não vai querer entrar no reino de Deus com odiosidade no seu coração. Vocês têm que antes construir a paz dentro de vocês. A paz é um sentimento maravilhoso. Cada coração, cada irmão que se arrepende, ele tem que ser acolhido com muito amor. Agora, se ele não se arrepender, o problema é dele. Você que não pode manter isso. Quando eu ensinei que você tem que perdoar o seu irmão, quando você ainda está a caminho, é porque você não pode entrar no reino de Deus com nenhum sentimento impuro no seu coração. Sentimento tem que ser de amor, tem que ser de paz, tem que ser de acolhimento. Aí Pedro ficou, né, muito preocupado com isso. Foi quando Pedro, nesse momento, soltou aquela célebre pergunta que todos nós estudamos no Evangelho. Mas, Senhor, quantas vezes vou perdoar ao meu irmão quando ele peque contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus disse: não, Pedro, até 70 vezes 7 vezes. Essa expressão não quer dizer 490 vezes. Essa expressão, 70 vezes, 7 vezes, significava, na época, que você vai perdoar infinitamente. Tantas vezes quantas forem necessárias. Porque o perdão é essencial. Perdão é fruto do amor, do acolhimento. E Jesus estava ali querendo mostrar exatamente isso para eles. Quando Jesus se afastou, quis sair de Nazaré, para não haver mais confusão do que já tinha havido, né? Ele quis mostrar exatamente isso. Não aceitem provocação. Se alguém quiser provocar vocês, deixa provocar. Você não responde, sai. Sai simplesmente. Vai embora. Não dá margem a atrito. Nós não podemos sair nos atritando com os irmãos para não gerarmos raiva, não gerarmos desavenças. Isso é o Evangelho do Cristo. Olha como é difícil cumprir, não é? Aí eu me lembro muito do Divaldo, porque a gente tem assim duas referências fantásticas, né? Uma referência é o Chico, né? Chico Xavier, que para nós é assim, nossa, maravilhoso. Outra referência é o Divaldo Franco, né? Que ainda doentinho, com tantas dificuldades, mas ainda está entre nós. E eu me lembro que o Divaldo, numa das palestras que ele fez, o Divaldo, falando sobre o perdão, o Divaldo fala exatamente sobre isso. Ele tinha uma pessoa que tinha feito lá alguma coisa com ele, e depois da palestra, aquela pessoa veio perguntar para o Divaldo assim: Divaldo, você me perdoa? Eu estava nervoso. Aí o Divaldo disse assim: perdoo, não. Como é que é? Não perdoa? Não disse, não. Agora não. Agora eu estou com raiva. Agora eu não vou perdoar. Mas depois eu vou perdoar. Não se preocupa, não. Depois o tempo passa, eu vou perdoar. Mas agora eu não perdoo, não. Aí o outro olhou para ele. Ué,
Mas você não é espírita? Como é que você não perdoa? Ele diz assim, pois é, eu sou espírita, mas não perdoo. Isso não tem perdão agora. Depois vai ter, não se preocupa não. Depois eu vou perdoar. Né? Porque Divaldo assim, é mais parecido conosco, mais contestador, mais, né? A gente se identifica mais com Divaldo, enquanto a gente, pelo Chico, a gente tem assim uma adoração, não é? Pelo que ele é, pelo que ele representa. Com o Divaldo a gente se afiniza melhor, porque o Divaldo tem aqueles mesmos rompantes mais humanos, como nós temos também, não é? Também ficamos com raiva. Na hora ficamos. Depois nós sabemos que não podemos continuar com aquele sentimento. Aí nós vamos trabalhando aquilo, trabalhando em nós, né? E conseguimos realmente perdoar, às vezes, perdoar as pessoas que nos ofendem. Mas isso aí a gente consegue à custa de muito trabalho, porque não é fácil. Agora, para Chico, isso era assim tão banal. Né? Eu me lembro que uma vez havia um fato de que houve um assassinato e todo mundo, a pessoa que foi assassinada era uma pessoa assim muito boa, muito querida da população. Então todos se reuniram para fazer oração para aquela pessoa que tinha partido de uma forma tão violenta. E todos ali chamaram o Chico e tal, o Chico também foi. Então, quando o Chico chega, pergunta assim: escuta, vamos orar pela, né, pelo fulano, que é tão querido nosso, tão maravilhoso, é, enfim, né, a gente lamenta tanto isso, vamos fazer oração por ele. Ele disse assim: sim. E alguém já lembrou de fazer uma oração pelo assassino? Gente, quando o Chico disse isso, foi uma convulsão. Alguém lembrou de fazer uma oração pelo assassino? Quantas vezes, quando um crime é muito violento, né, nos abala a população, aí nós pensamos que a pessoa seja bem acolhida, né, que os mentores envolvam. E o assassino? Aquela pessoa que foi assassinada, se era realmente uma pessoa boa, querida, ela vai ser amparada pelos mentores dela. Mas e o sofrimento do assassino? Como estará se sentindo esse assassino na hora em que cair a ficha e ele tiver plena consciência do crime que ele cometeu? Como fica ele? Como ele vai trabalhar essa culpa dentro dele? E nós, às vezes, também. Por muito menos, né? Por muito menos. Nós, às vezes, cometemos alguns atos que nos trazem muita culpa. Puxa, mas não me perdoa, como é que eu fui fazer isso? Né? Nunca aconteceu com vocês? Comigo acontece a toda hora. Como é que eu fiz isso? Não podia ter feito isso. Para, perdoe-se. Perdoe-se. Porque para eu praticar o perdão para com o outro, eu tenho que praticar o perdão comigo mesmo. Mas não é passar a mão sobre os nossos atos e achar que nós estamos sempre certos, sempre bonitinhos, não. Mas é para aquilo que o próprio Chico nos ensinou. Puxa, fiz isso de errado. Dá para voltar e remendar e fazer tudo novamente? Passar uma borracha lá e voltar? Não dá. Fez, está feito. Então, o que eu vou fazer agora? Cair na consciência, vou internalizar isso e vou procurar que, numa próxima situação semelhante a essa, eu possa agir de outra maneira. Isso é o perdão, é perdoar nossas culpas. Aí, quando acontecer uma situação semelhante, porque vai acontecer, porque nós vivemos em provas. Gente, o planeta é de provas e expiações, não é? A gente chega, faz aquele. Né, os mentores dizem, agora vamos fazer essa prova aqui, vamos ver se você passa dessa vez, né? Porque na outra foi reprovada. Mas vamos ver se agora você consegue passar. Então, nós vamos lá e passamos, e recomeçamos, e fazemos de uma forma diferente.
né? Se conseguirmos, opa, palmas para nós, conseguimos, né? Se não conseguirmos, nós vamos novamente fazendo esse retorno, até podermos realmente nos perdoar plenamente. Porque aí é mais fácil a gente perdoar os outros depois. Porque, na realidade, meus irmãos, a gente fica pensando assim, mas olha, mas espera aí, né? Se o cara fez, né, alguém fez alguma coisa de ruim, transgrediu uma lei, é um problema sério, porque transgredir lei civil, né? Todo mundo vive transgredindo, e a lei civil vai passando e não, né? Não vai ter maiores consequências muitas vezes. Mas quem comete um crime contra uma lei divina, o papo é outro. Porque o que a lei civil não funciona, a lei divina funciona certinho. Através de quê? Através da lei maior de causa e efeito. Você pode fazer o que quiser, nós temos livre-arbítrio. Olha que maravilha. Eu posso fazer o que eu quiser, mas a cada ação que eu posso escolher, eu tenho uma consequência que vai me ser cobrada. Entenderam? Então, quando nós infringimos uma lei divina, isso vai nos ser cobrado de qualquer maneira, não tenha dúvida, até que nós possamos aprender a não fazermos mais isso. Não é castigo, é consequência das nossas, de causas que nós geramos. Não é castigo. Isso é a coisa mais natural da vida. Né? Você jogou uma pedra para cima, ela vai descer. Claro, lei da gravidade. Não há dúvida. Pode jogar quantas pedras, ela não vai ficar lá em cima, ela vai descer. A mesma coisa conosco. Cada vez que nós fazemos alguma coisa que não devemos, eu infrinjo uma lei, eu vou sofrer a consequência daquilo. Não há dúvida. Aí está a justiça divina, gente. Olha que beleza. Se eu não fiz nada, não vou sofrer consequência nenhuma. Olha que beleza. Então, a gente tem uma coisa que eu sempre gosto de recomendar, e que é aquela prática de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho ensina assim para nós: olha, todo dia, quando você for deitar, tá? Cabecinha no travesseiro, antes que o sono chegue de vez, passa em revista todo o seu dia. Desde o momento que você acordou de manhãzinha, levantou da cama, tudo o que você fez, até chegar aquele momento em que você deitou de novo a cabecinha no travesseiro. Verifica de tudo aquilo que te aconteceu naquele dia, o que é que você poderia ter feito melhor? O que é que você deixou de fazer? O que é que você fez errado? E não se angustie, não. Dali para diante, você traz aquilo. Olha, da partir de amanhã eu vou ficar atenta a isso aqui. Não vou mais fazer esse tipo de coisa. Às vezes são coisas bobas, tolas, tolas, tolas. Você quer ver? Por exemplo, você está saindo já atrasado, não sei o que e tal. Aí você sai, chega o elevador vai fechar a porta, alguém chega e diz assim: segura aí. Aí você segura nada, eu estou atrasada também, e vai embora. Quer dizer, isso infringiu uma lei? Não. Você simplesmente fez uma indelicadeza com alguém, né? Que a pessoa às vezes nem viu quem é que estava no elevador, nem sabe que foi você. Não interessa. Mas aí eu já vou fazendo para o dia seguinte aquele meu voto. Assim, não, se alguém, mesmo que eu esteja atrasado, eu vou segurar o elevador, não vou mais fazer isso, não. Porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. Né? Então, é fazer assim. Eu tinha uma amiga, muito minha amiga, e que nós dávamos aula juntas. E era muito engraçado. Sempre eu contava, fazia isso com os alunos e dizia: olha, façam esse exame de consciência, não é, de Santo Agostinho, porque vale a pena. Ele vai melhorando cada uma das nossas condutas muito devagarzinho. Aí ela dizia assim: olha, pode fazer,
mas não faz à noite, não, porque senão você vai ganhar uma insônia. Faz de manhã cedinho, quando você acordar, porque aí fica fresquinho para o dia. Vocês façam o horário que vocês quiserem. Eu faço à noite e não tenho insônia, não. As coisas fluem, né? E aí a gente vai vendo que essa história do perdão, essa desculpa que a gente dá, essa, não, eu me perdoo, eu fiz isso numa condição que eu não devia, mas realmente eu vou tentar contornar a situação, né? E aí eu vou também sendo mais tolerante com o que as pessoas fazem conosco. Às vezes as pessoas fazem, às vezes, uma grosseria de graça com a gente, né? É porque, sei lá, o momento aconteceu, a pessoa não estava num bom momento, né? Então deixa para lá, perdoa, vai, toca o barco e vai andando, vai andando. E o perdão é tão importante que ele afeta, inclusive, a nossa saúde, gente. Não à toa, o José Carlos de Luca, autor do livro Médico Jesus, porque Jesus foi o maior terapeuta que existe. Maior. Não há outro igual. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê que, ao lado do ensinamento moral que ele nos oferece um ensinamento para termos uma saúde exemplar, uma saúde impecável. Porque tudo aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, vibra, tem uma frequência e vai afetar as nossas células, as células do nosso corpo. As doenças aparecem aí. Aí a gente pergunta, mas por quê? Por que eu tenho essa enxaqueca? Por que essa dor que não passa? Verifica direitinho a causa da dor. Por que a dor não está passando? Então, lá no Médico Jesus, né, o José Carlos de Lucas coloca um capítulo inteiro só destinado ao perdão. Aí eu deixo como dever de casa para vocês. Leiam no livro Médico Jesus, esse capítulo, está lá mais para o final do livro, é sobre o perdão. E nesse capítulo, ele diz uma coisa interessante, quer ver? Ele diz assim: o perdão é um dos remédios mais importantes indicados pelo Cristo. Quem vai ao médico Jesus para se curar, sai com essa receita na mão. Então, se a gente procura Jesus para se procurar, a gente tem que perdoar os outros. Perdoar incondicionalmente. Gente, vejam Jesus no alto da cruz, sofrido, pisado, humilhado, surrado. Gente, o suplício da cruz é algo hediondo. É um negócio terrível. E ele que só espalhou amor por toda a sua caminhada, sofrendo aquilo tudo. E o que ele faz no alto da cruz? Com a maior naturalidade. Pai, perdoa essa meninada aí, essa gurizada não está sabendo, não sabe o que faz. Perdoa, Pai. Mas ele deu o exemplo de tudo. Ele disse para a gente: é possível perdoar tudo. Para você estar bem com você mesmo. Sai ali, entrega seu espírito ao Pai. O que ele vai fazer? Deixa o corpo ali, vai. Foi lá buscar Judas, que o tinha traído, que Judas tinha se matado. Judas estava no Vale dos Suicidas. Foi recuperar Judas. Quer exemplo maior do que esse? E se nós temos, né, nós dizemos para ele é o nosso mestre, ele é o nosso modelo, ele é o nosso paradigma. Eu tenho que tentar imitá-lo. Pelo menos eu tenho que fazer força para isso. A gente não consegue totalmente, mas a gente tem que fazer força. A gente tem que ter um trabalho conosco mesmo para poder perdoar as pessoas. Às vezes nós vemos, né? Foi uma bala mal endereçada,
matou alguma pessoa inocente. Imediatamente aquelas multidões com cartazes, né, segurando. Justiça, justiça, justiça. Para o instante e pensa. É justiça que eles querem? Eles querem justiça? Não. Estão sofrendo uma dor muito grande. Porque quando a gente vê uma injustiça no outro, eu acho que dói mais do que se fosse em nós. Aí eles viram uma pessoa assassinada, às vezes uma criança, né, com uma vida inteira pela frente. Por que que ela foi assassinada naquele momento? Não sei. Mas eu sei que as leis de Deus são sábias. Eu sei que Deus, como disse, né, Einstein, Deus não joga dados. Nada é aleatório, tudo tem uma causa. Qual a causa? Por que que aquela criança foi assassinada? Não sei. Mas o fato de eu não saber não quer dizer que não exista uma causa. Eu não sei qual é, mas existe. Então, não vamos pedir vingança. Vamos lembrar do Chico. Faz uma prece pelo assassino. Com certeza o assassino está sofrendo. Né? Com certeza. E a gente tem também, e vejam que nós barganhamos, né? Jesus nos deu a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, ele colocou lá. Olha o que ele colocou. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí nós recitamos o Pai Nosso, decoradinho. Tá, 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 tá. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos. Mas eu não perdoo aquele. Estamos barganhando com o Pai. Estamos pedindo a Ele, olha, se eu perdoo o meu irmão, que eu receba o seu perdão, que eu seja digna de receber o seu perdão. É isso que Jesus estava dizendo na oração. E aí, só para chegar mais ao final, já usei bastante tempo, né? Para nós chegarmos mais ao final, eu não quero deixar de dar um exemplo do Dr. Paulo César Frutuoso. O Dr. Paulo César Frutuoso é um médico, médium, lá do centro que tem na Boiúna. Não me, esqueci o nome do centro agora, mas o centro eu sei que é na Boiúna, na Estrada da Boiúna. E ele tem uma série de livros, Dr. Paulo César Frutuoso, uma série de livros sobre medicina e espiritualidade, médico espírita. Então, o que ele faz? Ele citou também numa palestra dele, que está até no YouTube, aliás, tem várias palestras lá no YouTube, lives e tudo, é só procurar. Então, ele cita que ele estava fazendo a visitação, o acompanhamento de doentes de uma UTI. E fazendo acompanhamento clínico, né? Nessa UTI, ele viu uma senhora com um câncer muito agressivo, em estado terminal, e num sofrimento brutal. E ele se compadeceu muito dela, né? E quis fazer algo mais, além do atendimento clínico de rotina, algo mais que pudesse ajudá-la nesse momento. Então, ele foi fazer o atendimento fraterno dela. Quando chega lá, ele pergunta, ele está lá, mas minha irmã, a quem você precisa perdoar? Aí ela olhou para ele assim, não perdoou. Não perdoou. Aquele canalha viveu comigo a vida inteira, me abandonou por uma menina de 25 anos. Não vou perdoar. Aí ele começou a fazer o trabalho com ela de perdão, mas ela foi irredutível. Ele diz que ela teve um fim muito sofrido, muito sofrido. Estava ali a causa de todo o sofrimento dela. Ela estava vivenciando, né, essa raiva, esse ódio. Bobagem, porque vai reencontrar com ele de novo. Né? Daqui a pouco vai reencontrar outra vez. Então, meus irmãos, agora, só para terminar, a gente vai. Nós estamos ainda no começo do ano, né? Ainda é fevereiro, e como dizem que aqui no Brasil tudo só começa depois do carnaval, e o carnaval ainda não chegou, né? Então, logo depois do carnaval, vamos fazer o nosso planejamento direitinho para o ano. Vamos fazer um planejamento colocando sempre o perdão, a gentileza, o amor, a gratidão.
aprendermos a agradecer, aprendermos a olhar o nosso irmão nos olhos, aprendermos a observar no corpo dele os sinais de sofrimento, porque às vezes a gente pode aliviar com uma conversa, ouvindo, empresta o ouvido. Algumas pessoas, às vezes, só precisam desabafar. O mundo, as pessoas no mundo estão muito carentes de atenção, porque hoje toda a atenção é o celular. Então, nós temos que aprender a dar atenção aos sinais que as pessoas nos apresentam, aquele olhar que está pedindo socorro, que a gente, se estiver por perto, que a gente seja socorro. Esse é o nosso trabalho. E aí também queria terminar com uma citação do Espírito Miramês, também no livro, nesse mesmo capítulo do José Carlos de Lucas, do livro Médico Jesus. Olha o que Miramês coloca tão bonito para nós terminarmos o nosso estudo de hoje. Sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Esquece todas as ofensas e não deixes que quem te fira te irrite. Se abrires as portas da revolta, por elas adentrará o magnetismo do ódio, o qual desagrega as energias benfeitoras que o amor fez reunir em teu coração. O perdão, nesta hora, é o amparo contra as investidas das sombras. Muita paz, muita luz para todos nós. Graças a Deus.